Poucos livros carregam tanta polêmica, mistério e impacto quanto a Septuaginta. Estamos falando de uma obra que moldou civilizações, influenciou impérios e até serviu como campo de batalha teológico entre judeus e cristãos. Mas por que essa antiga tradução da Bíblia Sagrada se tornou tão controversa? O que há em suas páginas que fez dela um dos textos mais temidos da história? A resposta pode surpreender você e, ao mesmo tempo, mudar sua visão sobre o próprio Antigo Testamento. Imagine um livro capaz de dividir religiões, alterar doutrinas e redefinir a forma como bilhões de pessoas enxergam a fé. Foi exatamente isso que a Septuaginta fez. Ela não é apenas uma tradução. É um documento que atravessou séculos carregando segredos, erros, adaptações e interpretações que mudaram o rumo da história. E o mais curioso, ela ainda está presente em muitas Bíblias modernas, sem que a maioria das pessoas perceba. Mas afinal, o que há de tão perigoso nessa versão do Antigo Testamento e por que até hoje ela gera tanto debate? Poucos livros atravessaram os séculos com tanta influência quanto a Septuaginta. Imagine um mundo onde a Bíblia Sagrada não tivesse chegado às mãos dos filósofos gregos, dos primeiros cristãos e dos intelectuais romanos. A história ocidental seria completamente diferente. Esta antiga tradução do Antigo Testamento para o grego não foi apenas um meio de preservar os textos sagrados, mas também um veículo que carregou a essência da espiritualidade judaica para além das fronteiras de Israel. E mais, ao ser adotada pelos primeiros seguidores de Cristo, lançou as bases do que viria a ser o Novo Testamento, influenciando decisivamente a cultura, a arte e até mesmo a política do Ocidente. Ao longo dos séculos, reis, teólogos e pensadores recorreram à Septuaginta em busca de sabedoria e orientação. Sua influência pode ser vista na filosofia medieval, na literatura renascentista e até nos discursos políticos modernos. Não é à toa que grandes nomes, como Agostinho de Hipona, a citaram como um dos pilares da tradição cristã. Sem ela, a visão ocidental sobre Deus, moralidade e justiça poderia ter seguido um rumo completamente diferente. Mas afinal, como essa tradução surgiu? A resposta nos leva a um homem poderoso e a um projeto ambicioso. A história conta que a Septuaginta nasceu de uma ideia ousada de Ptolomeu II, Filadelfo, faraó do Egito. Ele queria enriquecer a famosa Biblioteca de Alexandria com um dos textos mais influentes do mundo, a Bíblia Sagrada. Mas havia um problema. Os textos estavam em hebraico, inacessíveis para o público grego. A solução? Convocar 72 sábios judeus para traduzir o Antigo Testamento para o grego koiné, a língua internacional da época. Diz a tradição que esses estudiosos trabalharam de forma independente e, no final, suas traduções coincidiam milagrosamente. Um feito impressionante ou um relato moldado para dar autoridade ao texto? Independentemente dos detalhes lendários, o impacto dessa tradução foi gigantesco. Com a Septuaginta disponível em grego, não apenas os judeus da diáspora puderam acessar sua própria fé de forma mais ampla, mas o mundo helênico começou a ter contato com as Escrituras. Imagine alguém, em pleno século III a.C., sentado em um dos grandes salões da Biblioteca de Alexandria, lendo sobre Moisés ou os profetas pela primeira vez. Esse foi o ponto de virada que levaria os escritos sagrados para além das sinagogas, alcançando pensadores, futuros cristãos e até imperadores romanos. No entanto, essa expansão não veio sem conflitos. Nem todo mundo viu a Septuaginta com bons olhos. Desde o início, essa tradução gerou debates acalorados entre judeus e cristãos. Para os primeiros, havia um problema sério. Em vários trechos, a tradução grega não era idêntica ao texto hebraico original. Algumas palavras foram adaptadas, outras mudaram completamente de sentido, e isso gerou desconfiança.
Enquanto isso, os cristãos primitivos abraçaram a Bíblia Sagrada traduzida, enxergando nela uma ferramenta poderosa para espalhar a mensagem do Novo Testamento. Afinal, se os profetas já estavam acessíveis na língua mais falada da época, nada impedia que os ensinamentos de Cristo também fossem levados adiante. O problema se intensificou quando os cristãos começaram a citar a Septuaginta para justificar suas crenças, especialmente em debates teológicos com os judeus. Trechos como Isaías 7,14, onde a palavra hebraica para jovem foi traduzida como virgem, serviram como base para a doutrina do nascimento virginal de Jesus. Os rabinos, por outro lado, não aceitavam essa interpretação e passaram a rejeitar a versão grega, preferindo o texto massorético como referência oficial. Esse embate ajudou a moldar as divisões entre judaísmo e cristianismo, que só se aprofundariam com o tempo. Mas enquanto uns rejeitavam a Septuaginta, outros a usavam como fundamento de uma nova fé. A Septuaginta não foi apenas uma tradução. Ela se tornou a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, sendo amplamente utilizada pelos primeiros cristãos. Quando os apóstolos e evangelistas escreveram suas cartas e evangelhos, muitas das citações do Antigo Testamento vinham diretamente da versão grega e não do hebraico. Isso significa que conceitos fundamentais do cristianismo foram moldados por essa tradução. Sem a Septuaginta, o mundo greco-romano teria tido muito mais dificuldade para compreender as profecias sobre o Messias e a conexão entre Jesus e os antigos profetas. Enquanto os cristãos adotavam a Septuaginta como base sagrada, os judeus rabínicos a rejeitavam. Eles viam na tradução grega um risco teológico e uma arma usada pelos cristãos para validar suas crenças. Esse distanciamento foi crucial para a separação definitiva entre o judaísmo e o cristianismo. E como se isso não bastasse, a Bíblia Sagrada em grego também trazia algo que geraria ainda mais debates. Livros que não estavam presentes no cânon hebraico tradicional. Uma das características mais marcantes da Septuaginta é que ela não se limitou aos livros do Antigo Testamento hebraico. Além de Gênesis, Salmos e Isaías, essa versão também trouxe textos que mais tarde seriam chamados de deuterocanônicos ou apócrifos, como Tobias, Sabedoria e os livros dos Macabeus. Para os cristãos primitivos, esses escritos eram parte legítima da Bíblia Sagrada, citados até mesmo por alguns pais da Igreja. Já para os judeus, esses livros não faziam parte do cânon oficial e, por isso, foram deixados de fora das escrituras hebraicas. Essa divergência gerou um impacto profundo na forma como diferentes tradições cristãs enxergam a Bíblia Sagrada até hoje. Enquanto católicos e ortodoxos mantiveram os deuterocanônicos em suas versões do Antigo Testamento, os protestantes, durante a Reforma, os removeram, seguindo o cânon judaico. Curiosamente, livros como os Macabeus são essenciais para compreender a história do povo judeu sob domínio grego, mas, ironicamente, são rejeitados pelo judaísmo rabínico. Essa disputa não foi a única. A própria tradução grega trouxe desafios por conta de certas escolhas linguísticas que mudaram a interpretação de trechos importantes. Toda tradução carrega desafios, e com a Septuaginta não foi diferente. Algumas palavras hebraicas possuíam múltiplos significados e, ao serem vertidas para o grego, ganharam nuances diferentes. O caso mais famoso talvez seja Isaías 7,14, onde o termo hebraico alma, que significa jovem, foi traduzido como partenos, ou seja, virgem. Esse detalhe linguístico reforçou a crença cristã no nascimento virginal de Jesus, tornando-se um dos pontos centrais da teologia do Novo Testamento. Mas será que foi um erro ou uma escolha proposital dos tradutores? Esse debate se arrasta há séculos. Além desse exemplo,
Outras passagens foram suavizadas, explicadas ou até reestruturadas para melhor compreensão dos leitores gregos. O conceito de Deus na Bíblia Sagrada Hebraica, por exemplo, carregava expressões muito diretas sobre a relação entre Criador e criatura, mas os tradutores da Septuaginta ajustaram algumas dessas expressões para uma linguagem mais filosófica, alinhada ao pensamento helênico. Isso facilitou a aceitação do Antigo Testamento por parte dos gregos, mas também levantou questionamentos entre os judeus. Não demorou para que a rejeição da versão grega ganhasse força dentro do judaísmo rabínico. Com o tempo, a Septuaginta deixou de ser apenas uma tradução e passou a ser vista como um problema dentro do judaísmo rabínico. Os rabinos perceberam que os cristãos estavam utilizando a versão grega da Bíblia Sagrada para fundamentar sua fé, especialmente em debates teológicos. Isso gerou um movimento de distanciamento. Os líderes judeus começaram a desaconselhar o uso da Septuaginta, preferindo o texto hebraico original, que mais tarde seria preservado na tradição massorética. Esse rompimento marcou um ponto sem volta na separação entre judaísmo e cristianismo. A rejeição oficial veio de forma definitiva no século II d.C., quando os judeus passaram a considerar a Septuaginta como uma tradução corrompida. O rabino Aquila, por exemplo, produziu uma nova versão grega das Escrituras, mais fiel ao hebraico, para substituir a antiga. Enquanto isso, os cristãos continuavam a usar a Bíblia Sagrada em grego, reforçando ainda mais o abismo entre as duas religiões. Mas havia outro detalhe importante. A organização dos livros na Septuaginta também era diferente da estrutura adotada pelo judaísmo, e isso teria um impacto duradouro na forma como a Bíblia seria lida. Se você já comparou uma Bíblia cristã com as escrituras judaicas, pode ter notado algo curioso. A ordem dos livros não é a mesma. Isso acontece porque a Septuaginta organizou o Antigo Testamento de forma diferente do cânon hebraico. Enquanto os judeus dividiram suas escrituras em 3 seções, Torá, Profetas e Escritos, a versão grega agrupou os textos de maneira mais linear, seguindo uma estrutura que influenciaria diretamente as traduções cristãs da Bíblia Sagrada. O impacto disso foi gigantesco, pois moldou a forma como gerações interpretaram as Escrituras. Essa diferença estrutural não é apenas um detalhe técnico, ela influencia a leitura e a ênfase teológica. Por exemplo, no judaísmo, o último livro do cânon é Crônicas, enquanto na Septuaginta e nas Bíblias cristãs termina com Malaquias, que fala sobre a vinda do Senhor. Essa mudança reforça a conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, algo que os cristãos veem como profético, mas que os judeus rabínicos rejeitam. Pequenos ajustes como esse ajudaram a definir o tom das Escrituras para cada tradição. Mas as diferenças não param por aí. A influência da Septuaginta se espalhou para além da religião e alcançou até a filosofia e a cultura grega. A Septuaginta não ficou restrita às sinagogas ou às igrejas. Sua influência foi muito além da religião. Como a primeira grande tradução das Escrituras para o grego, ela entrou em contato direto com o pensamento filosófico da época. Alguns estudiosos sugerem que conceitos judaicos, como a ideia de um Deus único e transcendente, podem ter influenciado filósofos estoicos e platônicos. Afinal, era inevitável que, ao circular no mundo helenístico, a Bíblia Sagrada começasse a dialogar com as correntes de pensamento da época. Esse intercâmbio cultural fez com que até mesmo os primeiros cristãos utilizassem a linguagem filosófica para explicar o Novo Testamento a um público greco-romano. O apóstolo João, por exemplo, ao descrever Jesus como o Logos, verbo, estava usando um conceito profundamente grego para explicar uma ideia judaica,
A Septuaginta facilitou esse processo, tornando as escrituras acessíveis a intelectuais, governantes e até imperadores. Mas sua influência não se limitou ao passado. Até hoje, sua existência continua sendo tema de debates intensos entre historiadores, teólogos e estudiosos das religiões. A Septuaginta continua sendo um dos textos mais enigmáticos e influentes da história. Seu impacto vai além do mundo religioso, afetando culturas, tradições e até mesmo a forma como lemos a Bíblia Sagrada hoje. Para alguns, ela é uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, uma chave para entender como os primeiros cristãos interpretaram as profecias messiânicas. Para outros, é um exemplo de como a tradução pode alterar o significado de um texto sagrado. E essa discussão está longe de acabar. Séculos se passaram, impérios surgiram e caíram, mas a Septuaginta segue viva, sendo estudada por acadêmicos, religiosos e curiosos que buscam entender suas implicações. Sua influência pode ser vista na estrutura das Bíblias modernas, na teologia cristã e até nas discussões sobre autenticidade textual. E talvez o mais impressionante seja isso. Um texto que começou como uma simples tradução ordenada por um rei egípcio ainda é motivo de debates acalorados. Mas o que torna a Septuaginta tão temida e polêmica até hoje? Agora que você conhece a história da Septuaginta, fica a pergunta: como essa informação muda sua visão sobre a Bíblia Sagrada? Você já tinha percebido o impacto que essa tradução teve no Antigo Testamento e no Novo Testamento? O que mais te surpreendeu? O fato é que entender a origem das Escrituras nos dá um olhar mais profundo sobre sua mensagem e nos ajuda a enxergar detalhes que passam despercebidos pela maioria. Se esse conteúdo fez sentido para você, não guarde esse conhecimento só para si. Compartilhe com outras pessoas e deixe seu comentário. Qual parte da história da Septuaginta mais te intrigou? E claro, se quiser continuar explorando mistérios como esse, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode transformar sua visão sobre os textos sagrados.